O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes se ele os encontrar assim. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Podemos sentar, queridos irmãos. Primeiramente, obrigado ao nosso querido pároco, Padre Wagner, permitir presidir essa missa. Uma vez que estou aqui em Várzea Grande, minha mãe está enterrada aqui no cemitério, vim para cá para passar com a família, e na minha paróquia teve missa pela manhã, não podendo assim estar com os meus. Então o padre abriu a porta para que pudesse celebrar, para não ficar sem missa hoje. Mas vamos então para a liturgia de hoje. Hoje a igreja celebra, relembra os fiéis defuntos, todos os nossos entes queridos que passaram pela nossa vida e já chegaram na sua finidade, e agora estão diante de Deus, na casa do Pai. E diante dessa celebração, a igreja deseja colocar no nosso corações 3 atitudes de suma importância. Primeiramente, para alguns, esse dia é um dia de tristeza. E não é isso que a igreja deseja que esse dia seja. A igreja deseja que esse dia seja um dia de profunda esperança. Essa é a primeira certeza que a igreja, ao celebrar justamente a memória dos fiéis defuntos, deseja dar a cada um de nós. Esperança essa que nos faz olhar para o céu, para aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, uma das leituras propostas, que é tirada do livro de Jó. E todos nós conhecemos a história de Jó. E essa leitura é proposta justamente para lembrar a cada um de nós o que é o dia de finados. O dia de finados não é só para as lágrimas de tristeza, porque Deus permitiu que isso acontecesse com meu ente querido, mas é para lembrar a cada um de nós isso que Jó disse na primeira leitura. Jó diz bem assim: gostaria que as minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro com chumbo, gravada na rocha para sempre. E o que é que ele quer que seja gravado para sempre? Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiveres destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eis a nossa esperança. Eis o sentido da nossa vida.
Nós sabemos que um dia passaremos dessa vida. E quando o Senhor destruir essa tenda que é o nosso corpo, Ele reerguerá outra no céu. E contemplaremos a Deus face a face. Porque é para isso que nós aqui estamos. Nós caminhamos rumo justamente à cidade celeste. A morada eterna, a casa do Pai. E é nele que nós esperamos. E queridos irmãos, que bom ouvirmos isso da boca de Jó. Porque todos nós conhecemos quem foi Jó. Jó foi um homem que, tendo tudo, perdeu. O Senhor permitiu todas as provações na sua vida. E diante de toda a sua provação, Jó não perdeu a fé. Não perdeu a esperança. Mesmo tendo perdido tudo, as riquezas, a sua família, ele não perdeu a sua esperança em Deus. Quem sabe muitos de nós, neste ano, que é um ano muito especial, tenhamos sentido um pouquinho daquilo que Jó sentiu. Com essa doença do Covid. Quem sabe alguns perderam alguns parentes, alguns amigos. E diante de todas as mortes que vivemos este ano, de pessoas próximas, quem sabe também o nosso coração tenha abalado. Mas recordemos a palavra de Jó. A palavra que o Senhor coloca em seus lábios para nos sustentar a fé. Esta palavra que está no livro de Jó é o primeiro relato a respeito da ressurreição na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, assim, de forma clara, viva. Jó fala: eu sei que o meu Senhor, depois de ter destruído toda essa minha vida, me levantará do pó quando Ele se erguer. E nós sabemos, o Senhor já se ergueu. Ele já venceu por nós. A morte já não tem poder sobre nós. São Paulo diz: ó morte, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte já não pesa sobre nós. Eis que sabemos agora qual é o sentido da morte. Não há mais uma porta que nos tranca, mas pelo contrário, somos capazes de olhar para a morte e entendermos que ela é uma passagem ou um nascimento para o céu. Aquilo que nós ouvimos claramente na segunda leitura. Na segunda leitura de hoje, tirado justamente da carta de São João, que nos recorda a segunda leitura que lemos no domingo, no dia de Todos os Santos. São João, ele revela para nós que quando morremos, aí sim, nós nos encontraremos face a face com Deus e veremos como Ele é e seremos vistos como Ele nos pensou, porque todos nós, como diz Ele na sua carta, somos seus filhos amados. Nos diz assim São João: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos seus, e nós os somos. Todos nós, graças ao batismo, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos agora a graça da vida divina. E se temos a graça da vida divina, a morte não tem mais poder sobre nós. A morte já não é a última palavra. E se existe a morte, queridos irmãos, não é para uma agonia, mas para entendermos até a consequência do pecado. E para ser para nós justamente um momento de nascermos para Deus. Por isso um cristão diante da morte, ele é capaz de ter o seu coração em paz. Porque ele sabe em quem colocou a esperança. Lá no livro de Sabedoria, capítulo 5, está escrito bem assim: a vida do justo está na mão de Deus, e nenhum tormento o atingirá. Aos olhos dos insensatos, parece ter morrido. Sua partida do mundo foi considerada uma desgraça, mas eles estão em paz.
como pode estar em paz? Porque ele sabe que sua vida está na mão do Senhor. Um cristão diante da morte está em paz, porque sabe que agora encontrará com seu Senhor. E queridos irmãos, não existe paz neste mundo que pode dar-nos a certeza do céu, porque todas as pazes aqui é passageira. Quem sabe você já experimentou um pouquinho de paz lá na sua casa, né? Quando a mulher para de pegar um pouquinho no seu pé, aí você fala, agora estou em paz, né? Sem briga, mas logo, por causa de qualquer coisinha, estoura todo mundo. Mas a paz do cristão é a certeza de estar com o Cristo. E nós sabemos que o pecado destruiu em nós essa paz. O pecado nos distanciou de Deus. E agora, quando vivemos a vida da graça, quando partimos dessa vida numa intimidade com o Senhor, o nosso coração volta para a paz. Ou seja, volta para Deus. Porque não há mais uma porta que nos prende. Há, pelo contrário, uma porta aberta no lado aberto do coração de Cristo, que nos leva para o céu, que nos retorna para a sua paz. E São João continua: se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele. E essa é a certeza, queridos irmãos, quando o Senhor se manifestar na sua glória, ou quando encontrarmos com Ele na glória, seremos semelhantes a Ele. Teremos o corpo glorioso nele, porque participamos do seu corpo, porque participamos da sua morte. Porque podemos falar como como São Paulo, vivo ou morto, eu vivo no Senhor. É nele que eu espero. Ele é a certeza da minha vida. Sempre no velório eu lembro um costume de uma oração que eu faço, que minha mãe me ensinou. Eu acho que aqueles que são mais velhos devem conhecer essa oração. Minha mãe me ensinou uma oração bem simples, que diz bem assim: com Deus me deito, com Deus me levanto. A graça de Deus e o Espírito Santo. Minha mãe me ensinou a rezar todas as noites essa oração. E é uma oração que não falta na minha vida. Porque é a certeza que é o Senhor quem me sustenta todos os dias. Eu não levanto com a minha força. Pelo contrário, muitas das vezes, a vontade de dar é de ficar deitado. Não sei vocês, né? Falando do padre aqui. A vontade de dar é ficar ali. Mas é o Senhor quem me levanta todos os dias. É Ele que me sustenta com a sua mão. Por isso nada temo, porque confio no Senhor. Espero nele. Espero nele como? Aqui está o segundo passo daquilo que o Senhor nos convida. O segundo passo de esperarmos no Senhor como vigia. Termos nesta vida uma vida capaz de ser vigilantes, altivos, que não cochila diante das coisas do mundo, ou que não se deixam arrastar pelas coisas do mundo, mas que tem o seu coração no Senhor. Aquilo que nós ouvimos claramente no Evangelho de hoje, um coração cingido, uma vida de guarda, que sabe que o seu Senhor virá, e por isso deve esperar a vinda do seu Senhor, e não deixar nem que as ilusões deste mundo, e nem que a tristeza deste mundo, tire de nós essa certeza. O Senhor virá, e quando Ele voltar, Ele espera me encontrar, Ele espera nos encontrar, altivos, como aqueles que não perderam a esperança, como os vigia que espera todo dia a aurora para anunciar a todos e depois sim descansar. O Senhor espera nos encontrar altivos e não tristonhos, cabisbaixos, decepcionados com as coisas do dia a dia, mas pelo contrário, deseja nos encontrar verdadeiramente como guardiões da fé. E quem dera a Deus nos encontrasse assim.
Homens e mulheres que não deixaram ser arrastados por nada deste mundo, mas mantiveram acesa a lâmpada da fé. Porque todos nós hoje, no dia de finados, por um costume, fomos aos cemitérios e acendemos uma vela. Muitas vezes até sem saber por que acender aquela vela. E acender a vela para um cristão, ou sobretudo na hora do leito da morte, ou sobretudo diante da morte, é para lembrar aquela vela que foi acesa no nosso batismo. Todos nós, no dia do nosso batismo, uma luz brilhou sobre nós, a luz da ressurreição. E essa luz da ressurreição é colocada no nosso coração como a chama da fé, cujo qual nós somos convidados, mediante a tribulação deste mundo, a mantermos as chamas acesas, e não somente as chamas acesas, a sermos como as virgens prudentes, carregarmos sempre o óleo da fé, o óleo do Espírito Santo, para que nas incertezas deste mundo, tenhamos fixos nossos olhares nessa luz que é Cristo, e não deixamos assim que a chama do Senhor, a chama da fé, apague em nossos corações, mas ficamos altivos. A chama do nosso batismo, a chama da fé, é justamente essa graça destes homens, que fica vigilante esperando o seu Senhor voltar. Queridos irmãos, não deixemos apagar a chama do nosso batismo, que as lágrimas do nosso coração não apaguem a nossa fé, mas pelo contrário, que elas sirvam de uma certeza. E aqui o terceiro passo desta missa de hoje. E qual é a certeza? O meu Senhor voltará. O Senhor voltará e ressuscitará a todos. E por isso, o meu coração não chora aqui de tristeza, mas chora de esperança, porque sabe em quem colocou a fé, e sabe que colocando a fé em Deus, Deus é amor. E como São Paulo nos diz no seu hino ao amor, o amor jamais acapará. Então temos certeza que um dia encontraremos com as pessoas amadas no céu. E por isso celebramos hoje esta missa. Um terceiro motivo, de termos a certeza que amamos, e as lágrimas do nosso coração não são lágrimas de tristeza, mas a certeza que amamos e um dia encontraremos com a pessoa amada. Que um dia estaremos com todos aqueles que o Senhor colocou na nossa vida e poderemos diante do Senhor cantar as glórias daquele que nele esperou, daqueles que nele vigiou, mesmo diante das dificuldades deste mundo, e daqueles que, mediante todas as dificuldades, espera a glória do seu corpo ressuscitado diante de Deus. São João, por fim, na segunda leitura, ele nos lembra justamente que seremos semelhantes a Cristo, porque no dia da nossa morte e ressurreição, teremos nascido para o céu. Um frei que agora foi nomeado agora e vai receber a graça do estado de cardeal, Frei Raniero Cantalamessa. Ele diz justamente que a morte é o nascimento para a vida eterna, para o céu. A ponto que nós comemoramos os santos, ou lembramos os seus santos, ou veneramos os santos no dia da sua morte, no dia da sua entrega. Os mártires, sobretudo, porque sabemos que nasceram para o céu. Olhamos para o dia da sua morte como uma natividade para Deus. Que todos nós aqui possamos estar nesse útero da igreja, confiantes, vigilantes, esperando no Senhor, para que assim, quando partirmos desta vida, teremos a certeza que encontraremos com Deus, porque foi nele que nós esperamos, foi nele que nós colocamos a fé, foi nele que nós depositamos toda a nossa vida,
E o Senhor não há de faltar. Porque como nós ouvimos no Salmo, o Senhor, Ele conduz o nosso passo. Ele guia a nossa vida. Deixemos ser guiados então pelo Senhor, mesmo diante das lágrimas e das dores desta vida. E quando mais não sabermos para onde ir, deixemos que sua voz seduza mais uma vez o nosso coração e dê de novo a nós a paz. Dê de novo a nós a consolação. Dê de novo a nós a esperança da vida eterna. Dê a nós de novo a esperança do céu. Porque aqueles que esperam no Senhor, esses o Senhor não abandona, mas pelo contrário, aqueles que esperam no Senhor, aquele que nele confia, aquele que nele deposita a fé, verá o seu Senhor voltar. Quando chegar, Ele mesmo irá cingir o rim e servirá aos seus. Oxalá o Senhor nos encontre vigilantes, para alcançarmos a glória do céu. Por isso, nesse instante, peçamos ao Senhor a graça da fé, a graça de o Senhor nos encontrar aqui firmes e fortes, que a tristeza do mundo e a dor das percas que teremos não tire de nós a esperança em quem nós confiamos, mas pelo contrário, aumente em nós essa certeza que fez vibrar o coração de Jó, mesmo diante da sua dor, mesmo diante do seu leito de sofrimento. Por isso peçamos ao Senhor hoje, Senhor, que nem a morte, nem a dor, nem a tribulação desta vida me separe do seu amor. Senhor, que nada, nem ninguém neste mundo tire do meu coração a certeza do céu. Mas, Senhor, dá-me hoje a graça da fé, o dom de esperar em vós, dia após dia. E quando as lágrimas insistirem em cair, que o Senhor console o meu coração, com a certeza que o Senhor virá àqueles que nele espera, que nele confia, que nele se entrega. Por isso, caminhando nesta vida, peçamos à Virgem que ela vele por nós. Assim como nós rezamos no Salve Rainha, que a Virgem caminhe conosco neste vale de lágrimas. Que Nossa Senhora possa justamente, diante da dor, nos tomar pela mão, como nos tomou o seu Filho Jesus, na célebre imagem do Pietà, nos tomar de novo pela mão e dar a nós a esperança do céu, porque é bela a imagem da Pietà, ou Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora tem os seus olhos voltados para o céu, é para lá, e é lá que deve estar o nosso olhar, porque é para o céu que todos nós fomos feitos. Foi para o céu que o Senhor aceitou morrer, se entregar, para dar a nós a graça do céu. Por isso peçamos à Virgem Santíssima, que ela vele por nós neste vale de lágrimas, e não permita que o nosso coração vacile na fé, que o nosso coração deixe de esperar no Senhor, mas pelo contrário, que possamos ter um coração fixos nele, esperando esse Senhor que virá, a todos nós a vida eterna. Por isso, voltando para a imagem de Nossa Senhora, peçamos a sua intercessão por nós e por todos os nossos falecidos. Salve, Rainha! Irmãos, todos juntos, professemos a nossa